Estamos de volta com Família na Real pela TV Cidade Verde, canal 5.2, hoje falando sobre guarda compartilhada e direito de convivência, com meu colega aqui, ilustre amigo Elton. E Elton, a gente vai aqui continuar um pouco sobre esse tema, agora falando sobre a questão da responsabilidade. A gente sabe que muitas vezes aquela mãe que chega na defensoria, ou aquele pai que tem ali um direito de convivência que já foi fixado, o que é que pode acontecer se esse pai não cumprir o que está ali na decisão judicial? Exemplo, o pai vai ter que pegar a criança todos os finais de semana para conviver com o seu filho, mas ele não cumpre. Ele deixa de pegar a criança. É só o que a gente vê, são essas dúvidas lá na nossa prática. Perfeito, Rosa. E aí eu vou te responder de uma forma bem objetiva e de uma forma bem a mais didática possível para os nossos telespectadores. Isso realmente é uma realidade, a gente vivencia isso, né, no sistema de justiça. E aí não vamos entrar nesse momento na questão de que até que ponto essa convivência forçada dessa criança com esse pai reflete o que é melhor para a criança. Mas, de forma objetiva, quando o pai começa a descumprir, o que é que, em regra, os juízes fazem? Aplicação de multa. Então, ele vai aplicar uma multa por descumprimento. Então, se o pai tem aquele dever, está lá estipulado, decidido judicialmente, que ele vai conviver com o filho todo final de semana, ou independentemente ou final de semana, ou durante a semana, um dia sim, outro não, enfim, está lá regulamentado. Ele começa a descumprir, quando isso é informado no processo, o juízo tende a fixar, ele vai fixar, melhor dizendo, uma multa por descumprimento. E aí essa multa, ela tem que achar um ponto de equilíbrio. Ela não pode ser algo impagável, e também não pode ser algo muito baixo. Por quê? Porque ela precisa alcançar o caráter pedagógico, que é o quê? Fazer com que esse pai, eu preciso obedecer essa convivência. Se eu não consigo, que eu vá buscar o judiciário para revisar. Mas essa decisão ela tem que ser cumprida. Tá? Sim. E em casos mais extremos, o fato de pode-se chegar, se esse comportamento de descumprimento for reiterado, eu já vi casos do pai, mesmo com a multa, ele paga a multa, mas não cumpre. Né? Então isso aí é uma outra história, vai ser feito um estudo, etc., por que isso não é cumprido. Mas já é bastante comum também no nosso judiciário a questão do abandono afetivo. E aí, se esse descumprimento começa a ser reiterado e essa multa já não está mais fazendo efeito, vai se analisar até que ponto essa ausência de convívio desse pai está repercutindo na saúde emocional, psicológica desse filho. E aí o judiciário pode, nós já temos decisões de 50 mil, de 100 mil, cobrar desse pai, né? Condenar esse pai a uma indenização por abandono afetivo. E é importante que a gente diga aqui, Elton, que o judiciário ele vai sempre, como eu falei ali, nós profissionais que temos que trazer, e muitas vezes eu até discuto ali com essa mãe que vai reclamar, ela diz, doutora, ele não está cumprindo o seu direito de convivência. Será se vale a pena a gente condicionar essa convivência ao pagamento de um valor? Né? Porque o juiz ele vai fixar a multa, mas eu vou ter que pedir, eu como profissional, eu vou ter que informar nos autos o descumprimento dessa convivência. Então, aí, a partir dessa informação, é que eu vou dizer, olha, eu vou pedir uma multa por descumprimento dessa convivência, ou simplesmente, se for uma situação que nós precisamos encaixar ali no abandono afetivo, se a gente pode pedir uma indenização para que as pessoas não achem que sempre vai acontecer isso. Porque existe uma discussão muito grande aí na nossa área de que nenhum profissional, seja juiz, promotor, defensor, vai ensinar um pai ou uma mãe a amar um filho, não é isso? Então, o amor, ele vem com a convivência. Agora, o dever de cuidado é diferente. Então, quando existe hoje, na prática familiarista, esse pedido de multas, é exatamente pelo dever de cuidado. Então, da mesma forma que a mãe, ela tem esse dever de cuidado após o final da relação, o pai, ele precisa também ter essa consciência do seu dever de cuidado. Mas lembrando que é algo ainda muito novo na nossa área, existe uma resistência muito grande, inclusive dos próprios juízes, em aplicar essa multa. Justamente por dizer, será se eu vou ter que condicionar a convivência desse pai? Então, as outras medidas, ou afastar de vez, né, que vai ser, às vezes, um prêmio para esse pai, mas, infelizmente, são situações
dificílimas e muito complexas que a gente enfrenta aí em nossa área de direito das famílias. E nós vamos construindo essas decisões, a jurisprudência de acordo com os nossos pedidos e contextualizando conforme as famílias no nosso dia a dia. Excelente, Rosa. E aí, fazendo um gancho nessa questão do abandono, né, das informações no processo, a gente vai falar um pouquinho agora da alienação parental, que é um tema polêmico, né, e muitas vezes ele é usado, os atos de alienação, suscitar a alienação parental, ela é usada de forma deturpada, para descredibilizar, né, os relatos da mãe sobre violência doméstica. Isso. Isso às vezes a gente sabe na experiência que isso acontece. Como, Rosa, diferenciar um caso real de alienação parental de um contexto de violência em que a mulher busca proteger a criança? Pois é, e Elton, eu quero depois trazer aqui para o programa um dia só para a gente falar sobre esse tema, que é um tema muito polêmico, um tema muito sensível, delicado. Então aqui é apenas uma ideia que nós vamos ter. Acredito que você, telespectador, já ouviu falar nesse termo de alienação parental. Então muitas vezes o pai ou a mãe, ao final da relação ou durante a relação, ele tenta de alguma forma desqualificar o outro pai ou a outra mãe para comprometer os vínculos daquela criança com o genitor. Então, de alguma forma, com várias ações que a própria lei de alienação parental ela coloca em seu texto, juntando aquilo ali, você pode ter situações de alienação parental. Mas é importante que se diga que hoje se banalizou muito esse termo, tanto as pessoas da sociedade como alguns profissionais, em achar que tudo pode ser alienação parental. E isso muitas vezes atrapalha dentro do processo. Então, uma questão de alienação parental é gravíssima, você tem que provocar dentro do processo, você tem que provar, você tem que entrar ali com um pedido dentro da ação de divórcio, por exemplo, ou uma ação fora do processo, mas isso tem que ser comprovado. O fato ali de em alguma situação, o pai falar isso da mãe, ou a mãe falar isso do pai, ou um fim de semana isolado, a mãe dizer, olha, esse fim de semana que era do pai, ele não vai mais sair com você, porque eu vou levar ele ali no aniversário. Isso pode parecer um ato de alienação parental. No momento ali, pode. Então, é preciso observar. Todo o contexto, isso está afastando a criança do pai, isso está trazendo algum transtorno de saúde para aquela criança, isso está, de alguma forma, adoecendo aquela criança, afastando a criança do pai e da família do pai, da mãe e da família da mãe. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. O que difere totalmente de situação de violência doméstica, em que essa mãe, ela sofre violência, seja no aspecto patrimonial, seja no aspecto físico, seja no aspecto ali psicológico. Então é preciso que isso esteja muito bem assistido por um profissional especialista, porque são situações extremamente sensíveis e que a pessoa que mais sofre pode ser a criança. Não é isso, Elton? Perfeito. Elton, então eu queria ouvir mais uma mãe aqui do povo para a gente trazer uma dúvida aqui para a gente conversar. Eu queria saber, de acordo com a lei, qual seria a melhor forma para a criança da guarda compartilhada? Pois é, Elton, essa pergunta ela é muito boa porque ela meio que vai aqui fechar o nosso bate-papo, né? E nesse cenário aqui que nós conversamos, qual seria o cenário ideal? Como a guarda compartilhada deveria funcionar para garantir o melhor interesse da criança? É como assim um recado que a gente quer mandar para os nossos papais e as nossas mamães para dizer, olha, a guarda compartilhada na lei deve ser assim. Perfeito, Rosa. Excelente pergunta, a gente não poderia fechar de uma forma melhor. Então, como a gente já falou, a regra está lá na lei, salvo algumas exceções, é a guarda compartilhada, ou seja, a cogestão, o compartilhamento dos deveres, das responsabilidades, das tomadas de decisões do cotidiano. Como isso se daria da forma ideal? Bom, que esses pais, e aí tendo pais como pai e mãe, tá, tenham de uma forma mínima um diálogo saudável, e aqui ninguém está dizendo que tem que gostar um do outro, tem que serem melhores amigos, mas que nas questões relacionadas aos filhos, tá, quando existe essa guarda compartilhada,
as questões sejam dialogadas da forma minimamente saudável, visando sempre o melhor interesse do filho. E para que essa guarda compartilhada reflita o que é melhor de fato para esse filho, que o cotidiano, quanto mais a guarda compartilhada e o regime convivencial se entrelaçarem, ou seja, independentemente de com quem a criança mora, mas que o convívio com o lado da mãe e com o lado do pai, aí a gente inclui inclusive a família extensa, avós, tios, esse convívio familiar e comunitário se dê da forma mais equilibrada para aquele contexto, respeitando sempre as peculiaridades, as necessidades daquela criança. Então, quanto mais equilibrado for o cotidiano desse filho com o lado da mãe e com o lado do pai, a gente está, de fato, materializando o escopo, né, a finalidade da guarda compartilhada, quando ela foi pensada lá atrás, que é fazer com que o filho sinta o mínimo possível a separação dos pais. Então, quando os pais estão juntos, o cotidiano é compartilhado, não vai deixar, não vai buscar, não vai para o futebol, não leva para a escola. O que é que a guarda compartilhada quer que aconteça de fato? Que isso, mesmo com a ruptura dos pais, aconteça da forma mais equilibrada possível, ou seja, que o filho conviva tanto com um lado quanto com o outro. E para finalizar, muitas vezes a gente precisa mudar o comportamento, mudar de perspectiva, mudar o hábito. Eu digo muitas vezes, quando eu converso com as partes na defensoria, Elton, porque no final da relação podem ter existido diversas situações que trouxeram conflitos para aquele casal, brigas, mas existe ali um serzinho que não pediu para nascer, que ele não tem culpa, e o mínimo que ele pode querer é a participação do pai e da mãe na vida deles, porque já é um momento difícil. Divórcio, o afastamento dos pais, briga, um falando mal do outro, literalmente aquele quebra-pau, e a criança muitas vezes ali no meio. Então, eu digo muito, vamos melhorar essa comunicação. Muitas vezes você sempre está falando com seu ex-parceiro de uma forma agressiva, de uma forma na defensiva, de uma forma de culpabilizar o outro. Então eu sempre digo, vamos melhorar a comunicação, ser mais empático, se colocar no lugar do outro, tentar pensar na criança. Devolveu a criança 7h05 da noite, vai brigar por causa de 5 minutos? Então, eu digo muito, a guarda compartilhada ela só vai dar certo se os pais fizerem ali, em se empenharem para que dê certo, porque senão essa criança vai sofrer e a guarda compartilhada ela vai ficar sem nenhuma efetividade. Hoje nós trouxemos reflexões importantíssimas sobre a guarda compartilhada e o direito de convivência e o papel da mulher na criação dos filhos após o término do relacionamento. Como vimos, ainda há um longo caminho para que a corresponsabilidade parental ela aconteça de forma equilibrada, sem uma sobrecarga para as mães e garantindo os direitos das crianças. Eu agradeço aqui ao meu amigo Elton por estar aqui comigo, contribuindo com sua prática, expertise em temas tão necessários e muito obrigada, viu, Elton, por estar aqui mais uma vez. Estaremos juntos aí ao longo desse mês novamente. Sempre a satisfação, muito feliz, muito agradecido, muito honrado com o convite e sigamos. Foi excelente. E eu agradeço também a você que nos acompanhou até aqui e lembre-se, no coração de cada família existe uma história a ser contada. Cuide bem das suas relações.